Sim, todas as peças desse quebra-cabeça da investigação são úteis. Os corpos, por exemplo, depende se o estado do pulmão, é triste falar sobre isso, em função da comoção que tem até com as famílias das vítimas, mas os pulmões das pessoas tiverem com seus alvéolos estourados é porque houve despressurização da cabine, as pessoas tiveram dificuldade de respirar, etc. Tem um problema de troca de pressão. A explosão, supostamente, que a gente imagina ter havido, ela não é uma explosão que a gente vê no cinema, por exemplo, com fogo, com aquela explosão com chamas e tal, não. É a pressão interna do oxigênio da cabine, pressão do ar dentro da cabine é diferente da pressão externa. Consequentemente, se você, é que nem você pegar um saco de ar, encher e bater, você vai ter aquele barulho, e rasgar o saco. A mesma coisa no avião, ele explode em pedaços, mas não a chama, ele explode em função da pressão. Isso a gente não sabe ainda se teve, a gente tem que aguardar um pouco mais. Se chegarmos aí a 50 corpos, é um quarto do que tem no avião. É importante não só saber o estado deles, como também em que poltrona, em que assento eles estavam no avião, viajavam, até para saber que parte do avião que está mais inteira ou menos inteira. Outra coisa interessante é o seguinte, se eles supostamente se soltaram, podiam ser os corpos que estavam sem cinto afivelado. Aqueles com cinto afivelado podem ter uma dificuldade um pouco maior de boiar e de serem encontrados. Então, tudo isso é um quebra-cabeça. A gente não necessariamente tem muita coisa para dizer ainda, mas corpos inteiros indicam que não houve explosão, sim, é verdade. Bom, a gente acompanhou nesses últimos dias a questão da troca dos pitôs do avião, né? E uma pergunta que se faz é por que essa troca de pitôs não teria sido uma coisa mandatória, né, pela fabricante e sim uma coisa recomendada que algumas companhias aéreas fizeram num determinado momento, outras adiaram um pouquinho. Enfim, não deveria ser uma coisa obrigatória para todo mundo? Leila, essa pergunta é fantástica. Tem dois aspectos que a gente tem que colocar. O primeiro aspecto é quando há certeza absoluta de que determinada peça, até para as pessoas não ficarem com medo de avião, que determinada peça ou parte de um avião causa acidentes ou que ela é insegura, traz insegurança ao voo, é mandatório, é obrigatório a troca dessas peças em todas as aeronaves que a possuem no mundo. Isso não depende de um país ou de nada disso. O outro aspecto é o seguinte, diferentemente do recall, quando nós temos nosso carro que sofre um recall e que nós vamos ao fabricante ou ao concessionário onde compramos o carro, trocar